uma solene missa em árabe para iniciar o ano da fé na Terra Santa. O santuário de Deir Rafat hospedou os muitos cristãos locais ali reunidos para invocar a bênção da Rainha da Palestina para esse ano convocado pela Igreja Católica. Prossegue os trabalhos de restauração do telhado e dos mosaicos na Basílica do Getsemane, ocasião de formação para jovens que trabalham com mosaico. Também visitou a obra a ministra da Justiça do governo italiano. O Instituto Ecumênico de Tantur festejou os 40 anos de sua fundação. Desejado pelo Papa Paulo VI, o centro é hoje um excelente campo de pesquisa teológica e de relacionamento entre as diversas religiões. Franciscano e músico, compositor e organista do Santo Sepulcro. Por ocasião de um concerto de órgão na Igreja de São Salvador, nós conversamos com o padre Armando Pierucci. Novas descobertas no Museu da Flagelação. Importantes inscrições encontradas em alguns túmulos revelam detalhes importantes nas primeiras comunidades cristãs na Palestina dos primeiros séculos depois de Cristo. É a Rainha da Palestina a abençoar o início do ano da fé na Terra Santa. Sob a estátua da Virgem do Santuário de Deir Rafat, muitíssimos cristãos locais participaram da solene cerimônia de abertura no dia 28 de outubro, 2 semanas depois do início oficial da Igreja Católica. Uma data simbólica, a que festeja Nossa Senhora da Palestina e escolhida com cuidado para o início de um ano tão importante. Mais de 2 horas de uma liturgia enriquecida por diferentes ritos católicos. Símbolos de tantas tradições, gestos com diferentes significados. Melquitas, sírio-católicos e maronitas coloraram a missa celebrada pelo patriarca emérito de Jerusalém, Dom Sabá, e concelebrada por mais de 10 bispos de todas as partes da Terra de Deus. E a já grande delegação se uniu ao arcebispo de Oklahoma, Dom Paul Cockley. Tenho grandes esperanças para o início desse ano. Trará certamente uma ajuda para a nova evangelização. Eu acredito que a fé está relacionada a isso, a uma nova ênfase espiritual e às muitas iniciativas nesse ano. Eu acho que a fé é a mesma aqui como na minha arquidiocese e ao redor do mundo. Quem comentou o evangelho foi o bispo de Amman, Dom Lahan. A homilia imediatamente tomou a dimensão de um convite fraterno a todos os povos da Terra Santa. Um apelo a redescobrir sua fé e as suas raízes em um contexto certamente doloroso, mas ao mesmo tempo cheio de graça. Se milhões de peregrinos vêm à Terra Santa para ter um algo a mais de fé e esperança, somos chamados a viver esta fé, sendo nós os habitantes dessa terra abençoada. E talvez não é uma mera coincidência que o Sínodo de Roma tenha se encerrado no mesmo dia em que os cristãos palestinos celebraram o início desse ano. O grande encontro dos bispos desenvolveu o tema da nova evangelização e a mesma exigência foi proposta com vigor também na Terra Santa. Os modos são diferentes, mas o desafio é o mesmo. A Terra Santa e o Oriente Médio não são sociedades secularizadas. Porém, viver a fé na Terra Santa e a nova evangelização significa viver a fé de uma forma mais profunda, mais séria e voltando às nossas raízes de Terra Santa, de história da salvação, mas também de geografia da salvação. E após a missa, todos em fila levaram em procissão a estátua de sua rainha. Em torno desse santuário imerso no verde, o longo cortejo com dificuldade chegou à entrada da igreja. A bênção de Dom Sabá despediu todos os fiéis sob a proteção materna de Nossa Senhora. Today they announced officially the start of the Year of Faith in the Holy Land. Hoje é o início oficial do Ano da Fé, em Deir Rafá com Nossa Senhora, e esperamos que nos ajude e nos mostre o caminho a seguir. Ela é o melhor guia para ir a Jesus. Where we should be, she's the best one who can lead us to Jesus and to fulfill His will.
restauração e formação, duas estradas que caminham juntas no Getsemane. Prosseguem já há alguns meses os trabalhos de restauração do telhado e dos mosaicos da Basílica das Nações, aos pés do Monte das Oliveiras. Entre os santuários da Terra Santa, um dos mais visitados. Preservado pelos franciscanos, o lugar santo recorda a oração e agonia de Jesus antes de ser preso. O grande santuário projetado pelo arquiteto Barluzzi foi construído em 1924 e, desde então, esta é a primeira grande intervenção de restauração. Um projeto que deve durar 18 meses, coordenado pela ATS Pro Terra Santa, a ONG da Custódia da Terra Santa, e pelo Mosaic Center de Jericó. Os trabalhadores de mosaicos formados pelo padre Michele Piccirillo são hoje, por sua vez, os formadores. A arte da restauração e do mosaico é entregue nas mãos de 5 jovens de Jerusalém, envolvidos nesse projeto que não só visa recuperar a beleza desse patrimônio da cultura e do cristianismo, mas também aprofundar o conhecimento e a ligação dos jovens estudantes com o próprio território. Um projeto apoiado por financiamentos italianos, o consulado e várias fundações, e que recentemente recebeu a atenção de Paula Severino, ministra da Justiça do governo italiano. Durante uma viagem institucional a Israel e Palestina, a ministra visitou a Basílica do Getsemane, inspecionando o andamento dos trabalhos e conheceu os jovens que trabalham com o mosaico. Eu tive uma conversa com aquele jovem para pedir-lhe sobre esse seu trabalho e eu achei que conjugasse duas coisas extraordinárias. Antes de tudo, ensinar uma arte tão bonita como é a do mosaico e depois aproximar esses jovens ao fenômeno da espiritualidade. Há uma terceira coisa, o fato que se aprende algo que se pode depois transmitir aos outros. Essa continuidade de valores me pareceu outro aspecto importante. E gostaria ainda de acrescentar algo como ministra da Justiça, a que se realizou a primeira condenação injusta que nós lembramos. Ainda recordamos depois de tantos séculos. Então, vamos lembrar que existem injustiças, que também pode haver sentenças injustas. Vamos lembrar que a pena de morte, por exemplo, não está em linha com os nossos princípios. Claro, Cristo ressuscitou, mas isso não acontece a todos. In linea con i nostri principi, Cristo è risorto, ma non accade a tutti. Ele também é filho dos anos 60, como tantas iniciativas de abertura promovidas pela Igreja Católica naquela época. Tantur, um instituto ecumênico de pesquisa em Jerusalém, comemorou nos dias passados os seus 40 anos em uma conferência intitulada Esperança pela Unidade. O primeiro dos muitos oradores que deram seu testemunho no palco foi Patrick Gaffney, professor de antropologia na Universidade de Notre Dame. Gaffney traçou um perfil histórico da instituição na relação, importante, com o Concílio Vaticano II. Tantur foi fundada diretamente pelo espírito daqueles que participaram no concílio. A ideia original parece ter surgido a partir de uma série de reflexões do Papa Paulo VI, mas também atrás dele tinha uma comissão de João XXIII para melhorar as relações ecumênicas, para renovar a Igreja, não apenas a romana, mas em todo o mundo. Esse edifício, o último antes de chegar ao Muro de Belém, é nada mais do que o produto de um esforço conjunto para olhar para frente. Centro de pesquisa teológica, mas também lugar de encontro de reflexão. Nascido na Cidade Santa para dar voz a uma ideia precisa do ecumenismo desejado pelo Papa Paulo VI, Tantur viveu ao longo dos anos todas as vicissitudes que a história intrincada deste país nos habituou. Mas isso não deteve o seu espírito de diálogo. Ao contrário. At the time, the site where Tantur now stands was in Jordan. Naquela época, Tantur se encontrava na Jordânia. A linha divisória se encontrava a cerca de 1 quilômetro daqui. Depois, a guerra de 1967 mudou tudo. Israel declarou novas linhas divisórias até Belém, exatamente na floresta de Tantur. Jerusalem would have new municipal boundaries and they would extend toward Bethlehem exactly as far as Tantur. E com tantos atrasos e problemas, o Instituto foi inaugurado em setembro de 1972, com um grande número de participantes, e desde então cresceu. Cresceu até se tornar um centro especializado de nível universitário, um oásis de oração e de estudo, em meio à confusão de uma cidade disputada e coração do conflito.
Center for Theological Research at the highest level. É um centro especializado que reúne protestantes, católicos e ortodoxos, e não só para realizar um trabalho comum, mas também para rezar juntos, trocar ideias e tradições, como na vida de cada família, para que aquela antiga ideia possa se tornar um momento profético, onde gradualmente podemos todos crescer na amizade com Deus, através do caminho que não podemos imaginar, na unidade entre todos os cristãos. A further uniting of all Christians. O meu ser frade testemunhou através da música a minha fé, o meu amor, o meu testemunho. Padre Armando Pierucci é, há quase um quarto de século, o organista oficial da Basílica do Santo Sepulcro, mas também o fundador da Academia Musical da Custódia da Terra Santa e autor de um grande número de composições, entre as quais a recente Sinfonia Eucarística, que reúne as tradições musicais das igrejas de Jerusalém e que tanto consenso recolheu em suas execuções no Getsemane, na Itália, e na Organização das Nações Unidas em Genebra. Toda uma vida, franciscano e músico. Dediquei toda uma vida. Com 10 anos entrei a fazer parte dos frades. Nos primeiros anos tocava em segredo, sem me fazer sentir. Depois, por cerca de 55, 60 anos, eu sempre pratiquei a música. 55, 60 anos eu praticado sempre a música. Uma paixão que também se tornou o meio de seu testemunho, como gosta de recordar. Encontramos Padre Armando Pierucci pouco antes de sua exibição no órgão na igreja de São Salvador. Um conceito inserido na habitual proposta de outono pelo Instituto Magnificat, que a cada ano leva a Jerusalém organistas de grande fama de diferentes países do mundo, este ano, Israel, Grécia e Itália. Esses concertos de órgão, especialmente o concerto da noite de hoje, também incluem músicas que são um claro discurso cristão. É um modo para dizer que o Senhor está presente, que os cristãos estão presentes, em especial nessa terra, e dizemos isso através da música. Através da música, porque, como gosta de repetir Padre Armando, citando Dostoiévski, a beleza salvará o mundo. E precisamente para acompanhar essa citação, nasce o compromisso desses anos com o Instituto Magnificat, que agora tem mais de 200 inscritos e que baseia seu trabalho na educação à beleza e na boa preparação de seus estudantes. Tanto mais seremos persuasivos, mais seremos convictos do que fazemos, mas também preparados para fazê-lo. Nós procuramos educar os jovens à beleza, à seriedade, ao compromisso. É um patrimônio enorme do Museu do Studium Bíblico Franciscano, perto da Igreja da Flagelação, em Jerusalém. Observando as salas cheias de peças que enriquecem a história do cristianismo na Palestina, nós imediatamente notamos as gravuras nas paredes. O diretor do museu, Padre Eugênio Aliata, nos guia na descoberta de um tesouro precioso que normalmente passa despercebido dentro das paredes da flagelação. Mais de 100 ossários com inscrições ou símbolos que formaram imediatamente um corpus notável de estudo da onomástica judaica, da titulação que os acompanha, e abriu a possibilidade de ter alguns vestígios arqueológicos da primeira comunidade cristã de Jerusalém. As escavações envolveram especialmente a área do Monte das Oliveiras, onde está a igreja do Dominus Flevit, e tiveram início em 1953 com o padre Belarmínio Bagatti. Na ocasião, veio à luz alguns túmulos do período helenístico, romano e bizantino, enquanto alguns sarcófagos decorados remontam até mesmo ao século II d.C. e as gravuras encontradas sobre os ossários oferecem uma perspectiva nova e inédita sobre esse tempo tão distante. Algumas dessas inscrições pareciam ter um sabor cristão. Há símbolos que acompanham os nomes que se tornaram muito comuns entre os cristãos. O mais famoso deles é o Kyro, composto de 2 letras gregas que se cruzam e significam Cristo ou cristão. Formato da 2 lettere greche che si intersecano e significano Cristo ou cristiano. De acordo com os dados, se pode facilmente afirmar que a primeira comunidade cristã de Jerusalém contava já com um numeroso grupo de fiéis.
Para Padre Aliata eram mais de 3.000, mas além dos números, as inscrições funerárias tornam-se valiosas também para aprofundar os vários aspectos literários dos primeiros herdeiros dos apóstolos. Em língua hebraica, em língua árabe. Temos inscrições em hebraico, árabe, latim e grego, e também novidades que foram recentemente identificadas. Quem fala é Giuseppe Schiavariello, jovem arqueólogo, autor de algumas das descobertas na parte mais escondida do museu, o lapidário. Conta o tesouro mais escondido, que contém uma inscrição em Katabanic, dialeto antigo árabe, e 2 estrelas funerárias romanas que enriqueceram o patrimônio do museu recentemente. E por trás de cada letra encontrada após anos sob montes de poeira, muitas vezes se esconde o mundo. Sinal interessante porque, em um país como esse e também em outras áreas vizinhas, apesar da língua oficial do Império Romano fosse o latim, nesses países mais próximos ao mundo grego e à cultura, muitas vezes se usava também para inscrições oficiais a língua grega.